Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sou Guilherme Campos, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão, e nessa aula de hoje, do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos aprender aqui um pouquinho sobre os distúrbios alimentares, tá certo? Nós estamos vindo aí de uma sequência de aulas que eu venho falando da importância da nutrição. Já falamos de desnutrição, já falamos de obesidade, e agora nós iremos falar aqui de distúrbios alimentares, tá certo? Eu lembro muito bem que nas aulas anteriores eu sempre usei duas expressões para com vocês. Quais são essas expressões, professor? Eu sempre falei que uma dieta deve ser equilibrada e regular. Que qualquer coisinha dessa aí, quando a gente passa a fornecer demais determinado alimento ou de forma insuficiente, a gente vai estar causando algum probleminha ali para a nossa saúde. Então, nós vamos falar hoje sobre os distúrbios alimentares, tá certo? O que leva a pessoa a, de repente, ser diagnosticada com um problema como esse de distúrbios alimentares. Para isso, eu organizei a nossa aula da seguinte forma. Eu coloquei aqui o conceito, nós iremos conceituar o que é distúrbio alimentar, vamos falar sobre a bulimia nervosa e os seus sintomas, sobre a anorexia nervosa e seus sintomas, vigorexia e seus sintomas, ortorexia, e também iremos falar sobre o tratamento em relação a esses distúrbios alimentares, tá certo? Então vamos lá, o conceito: distúrbios alimentares podem ser originados de hábitos alimentares que causam danos à saúde, como a redução extrema ou consumo em excesso de alimentos. Os distúrbios alimentares são comuns na adolescência e no começo da fase adulta. Eles estão relacionados a uma série de consequências psicológicas, como ansiedade e pressões sociais para o chamado corpo perfeito. Então, tá aqui, turminha. Eu falo nesse texto que quando a gente oferece de forma exagerada ou de forma insuficiente os nutrientes, nós iremos estar ocasionando ali um distúrbio alimentar, uma disfunção no nosso organismo. Não vai estar trabalhando de forma o quê? Adequada. E isso vai o quê? Prejudicar a nossa saúde. Em relação às pressões sociais que muitos adolescentes sofrem em relação em busca de um corpo perfeito, nós iremos fazer algumas análises críticas aqui em relação a isso. Mostrar que a prática de exercícios físicos ou uma alimentação adequada vai trazer um corpo saudável, tá certo? E não necessariamente nós temos que estar preocupado com a estética, em busca desse corpo perfeito. Então tá aqui, ó, bulimia nervosa. Pessoas diagnosticadas com bulimia nervosa comem em grande quantidade, vômitos forçados, uso de laxantes e diuréticos, jejum e exercícios físicos excessivos. Está na rotina de quem é portador desse transtorno alimentar. Esses comportamentos podem ocorrer em qualquer lugar e em várias vezes na semana e ao dia. Pronto. Bulimia nervosa. Bulimia nervosa é o quê? É aquele indivíduo, é aquela pessoa que ela come de forma compulsiva, de forma exagerada, não equilibrada, ele faz a ingestão de alimentos de forma exagerada, são crises de hiperfagia que nós chamamos, e depois de fazer essa ingestão compulsiva exagerada, o que esse indivíduo faz? Ele utiliza de métodos compensatórios para controle de peso. Por exemplo, ele força o vômito, ele faz uso de laxantes, que são medicamentos que são tomados para o intestino, para a pessoa evacuar, faz uso de diuréticos, que são medicamentos que vai diminuir a quantidade de água no seu organismo. Então, praticam exercícios de forma exagerada, extenuante, tudo isso com uma forma de compensar. O que é importante que vocês saibam em relação à bulimia? Que a pessoa bulímica nem sempre ela vai apresentar um corpo magro. A pessoa que sofre de bulimia, talvez, na maioria das vezes, ela tenha um corpo normal, tá certo? Ela não vai aparentar fisicamente esse distúrbio alimentar. Entenderam? Compreenderam? Então, com a pessoa bulímica, ela come de forma exagerada, de forma compulsiva e utiliza-se de métodos compensatórios, certo?
Os sintomas das pessoas bulímicas: dor de garganta, problemas das glândulas salivares, como inchaço na região do pescoço e da mandíbula, erosão do esmalte dentário, descomorbidade intestinal e irritação, desequilíbrio de eletrólitos, sangramento retal. Ora, turminha, se eu forço o vômito a todo momento, eu vou causar uma inflamação na minha garganta. Se eu vomitar constantemente no nosso processo digestivo, digestório, nós sabemos que existem ácidos nos nossos organismos que, para facilitar a quebra desses alimentos. Então, esse ácido saindo pela minha boca, o que vai fazer? Vai causar um desgaste dentário. Tá certo? Eu vou ter uma redução de eletrólitos, que são os sais. Quando eu começo a fazer uso de diuréticos, eu vou começar a urinar com uma maior frequência, eu vou estar perdendo ali cálcio, potássio. Então, eu vou ter um desequilíbrio em tudo, tá certo? Vamos para a pessoa anoréxica. Pessoas diagnosticadas com anorexia nervosa se autoavaliam com excesso de peso, ainda que estejam abaixo do peso ideal. Exercícios físicos exagerados, uso indevido de laxantes, diuréticos, entre outros, fazem parte da rotina do portador de anorexia nervosa. Então percebam aqui, galerinha, a anorexia nervosa é aquela pessoa que ela tem uma distorção da sua imagem, tá certo? Perante o espelho. Ela magra, extremamente magra, ao se visualizar no espelho, aquilo que está refletido para ela é uma pessoa gorda, uma pessoa que não está com o peso ideal, tá certo? Então, eu falei para vocês, quando nós falamos de obesidade e IMC, se nós calcularmos o IMC dessa pessoa, que é aquela fórmula que eu coloquei para vocês, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, vai dar lá abaixo de 17. Pessoa muito magra. Então, percebam, a pessoa com a anorexia nervosa, diferentemente da pessoa que é bulímica, ela tem na sua aparência a magreza, tá certo? E uma coisa que é importante de ser falada também em relação à anorexia e à bulimia é que a pessoa anoréxica, ela tem uma dieta restritiva, tá certo? Ela não tem aquelas crises compulsivas que tem a pessoa bulímica. Compreenderam a diferença? Então, fisicamente, a pessoa anoréxica é magrinha e faz uma alimentação bem restritiva. Os sintomas, está aqui, ó, peso corporal extremamente baixo, perda de massa e gordura, perda de massa muscular que eu estou falando aí para vocês. Quando eu falei para vocês lá em desnutrição, na nossa primeirinha aula, eu disse que existe um quadro de desnutrição. Eu disse para vocês que os lipídios, a gordura, é a nossa principal fonte de energia. Então, quando essa fonte ela começa a se esgotar, o nosso corpo ele vai tirar das fibras proteicas, vai tirar do nosso músculo essa energia, tá certo? Então, eu falei até para vocês que é um probleminha chamado inanição, que é um tipo de desnutrição. Restrição alimentar severa, o indivíduo não se alimenta de forma adequada. Falta de vontade para manter um peso normal e saudável. Preocupação em não ganhar peso. Distorção da imagem corporal, que eu falei para vocês, ela perante ao espelho, mesmo extremamente magra, se visualiza gordinha. No caso das mulheres, inibição do ciclo menstrual, hipotermia. O que é essa hipotermia, professor? É aquela pessoa que baixa a temperatura corporal, tá certo? Eu falei para vocês que os lipídios, eles funcionam como um isolante térmico. Ora, se eu tenho pouca porcentagem de gordura no meu organismo, eu não vou ter um isolante térmico. Então, facilmente eu posso entrar no quadro de hipotermia. Anemia, se eu não faço a ingestão adequada de todos aqueles macronutrientes, no caso aqui, por exemplo, de um sal, que é o ferro, eu vou causar um quadro de anemia, tá certo? Então, uma alimentação restritiva vai causar uma série de problemas para esse indivíduo. Vigorexia. A vigorexia é um transtorno de ansiedade que faz com que o paciente tenha uma distorção de sua imagem, comum com pessoas do sexo masculino.
A vigorexia também é conhecida pelos exercícios físicos intensos. Olha aqui, turminha, tem um distúrbio alimentar que afeta mais os homens do que as mulheres. Em percentual, se nós formos falar, 90% dos casos de distúrbios alimentares que acontecem no mundo hoje, quem sofre são as mulheres, geralmente adolescentes ou iniciando ali aquela fase adulta. E os homens são mais acometidos pela vigorexia, também é uma distorção da sua imagem. Aqui acontece o que? O indivíduo, mesmo estando extremamente musculoso, forte, grandão, ele não se visualiza daquele tamanho. Ele sempre está se achando como uma pessoa magra, que sempre precisa ter um ganho maior de massa muscular. Tá certo? Então, tanto a anorexia quanto a vigorexia são distúrbios que têm a ver com a distorção da imagem. Tá certo? Na anorexia, pessoa magrinha, se visualiza gordinha. Na vigorexia, é aquela pessoa que, mesmo estando extremamente forte, se visualiza como fraco, digamos assim, perante o espelho. Os sintomas da vigorexia: preocupação exagerada com o físico, né? Distorção da autoimagem, que eu acabei de falar para vocês, é aquele indivíduo que, mesmo extremamente forte, está se achando fraquinho. Tendência à automedicação. O que seria essa automedicação? Tendência à medicação de remédios que funcionam como relaxantes musculares. Vamos dizer assim, esse indivíduo ele treina de forma exagerada. Ele treina de forma extrema. Ele machuca demais, ele lesiona as suas fibras musculares. E nós sabemos que para um treinamento ele ser efetivo, ele tem que respeitar um tripé, que é saúde, que é alimentação, esforço e descanso. Então, esse indivíduo ele negligencia demais esse descanso. Então, ele acaba por ter que fazer uso de medicamentos para que essa musculatura esteja ali preservada, reservada, enquanto nós sabemos que ele simplesmente dá o descanso a essa musculatura, ele vai estar tendo essa recuperação adequada. Métodos extremos de treinos, dietas rigorosas, abuso de esteroides, cirurgias plásticas desnecessárias. Então, perceba aqui, abuso de esteroides, uso de esteroides anabolizantes. São hormônios que são utilizados, que o indivíduo utiliza para ter um ganho de massa muscular. Tá certo? Então, percebam a série de problemas que vão sendo causados em relação aos distúrbios alimentares por preocupação apenas o quê? Unicamente estética. Nada de preocupação com a saúde. O uso de esteroides anabolizantes vai trazer uma série de problemas para esse indivíduo. Então, não é interessante a educação física. Eu, como professor de educação física, tenho que conscientizá-los, vocês, da prática de exercícios físicos em busca de saúde, não de estética. E, por último, aqui nós temos a ortorexia, que está relacionada com a obsessão por alimentos saudáveis e nutritivos, de forma exagerada. Ou seja, a pessoa diagnosticada com ortorexia exclui uma grande quantidade de alimentos com químicas, agrotóxicos ou aditivos. Nós lemos esse texto assim, parece que, opa, legal, a pessoa está evitando agrotóxicos, está evitando alimentos que são processados, multiprocessados. Porém, a pessoa diagnosticada com ortorexia, isso torna-se uma loucura na vida desse indivíduo. Ele começa a contar calorias, ele começa a restringir demais, ele começa a pensar só nisso, perde horas olhando calorias, calculando calorias da sua dieta. E é aquilo que eu falei para vocês, galera. E não só para a dieta. Tudo na vida do indivíduo tem que ser o quê? Dosado, tem que ser equilibrado. Nada pode ser exagerado. Até mesmo uma adoção de hábitos saudáveis de forma exagerada, isso vai trazer problemas psicológicos para esse indivíduo. Então, tudo, turminha, a gente tem que procurar um meio termo. Nós vivemos em sociedade, nós não somos sozinhos no mundo. Então, tudo isso tem que ser dosado, tem que ser nós temos que ser cuidadosos em relação a uma série de fatores que isso pode ocasionar na nossa saúde.
Ortorexia nervosa, os sintomas. Não ingerem alimentos com sal, açúcar e gordura, o que pode provocar a exclusão de alimentos que são ricos em gorduras boas para o organismo. Quando caem na tentação e comem algo fora do planejado, costumam ter o sentimento de culpa, em alguns casos levando-os à depressão. É aquela coisa que eu falei para vocês. Nós devemos nos alimentar de forma adequada, equilibrada. Não é porque eu saí e comi uma fatia de pizza que aquilo ali vai ficar me torturando psicologicamente. Eu vou ficar ali pensando nessa neura. Comi pizza, eu tenho que compensar, eu tenho que treinar, eu tenho que fazer isso, aquilo, outro. Não, age naturalmente, segue o fluxo. Tá certo? A gente não vai restringir, a gente não vai ficar bitolado a apenas uma situação, a apenas a ingestão desse tipo de alimentos. Preferem não solicitar ajuda de especialistas em relação à nutrição, é aquele cara que acha que sabe de tudo. Perda de peso excessivo, dieta restritiva, uma das características lá das pessoas anoréxicas também é a dieta restritiva. Dificilmente irá comer algo que não foi preparado em casa, porque ele não teve controle, ele não teve controle do cálculo dessas calorias, ele não sabe ao certo quanto que ele vai estar ingerindo de calorias ali, não sabe como foi feito esse alimento, não sabe a quantidade de sal, a quantidade de açúcar, então isso torna-se uma neura, o cara vai se tornar uma pessoa antissocial. A anemia, isolamento social, tá bem aqui, o último tópico, isolamento social. O indivíduo ele acaba que por se isolar. Ora, se eu sou convidado para um casamento, para um aniversário, eu chego lá com uma marmita, eu acho que não é tão legal. Então, deixa de socializar, deixa de estar com amigos, uma série de fatores aí psicológicos vão acabando que acarretando na saúde desse indivíduo. O tratamento, galerinha. Para um tratamento com bons resultados, também é o diagnóstico precoce. Um clínico, um psicólogo e nutricionista são um dos especialistas indicados como recursos terapêuticos e, assim como os demais, a interação da família é primordial. Então, percebam que o tratamento precoce, nós percebermos que determinada pessoa está passando por um quadro desse de distúrbio alimentar, é importantíssimo. E não é uma pessoa só, não é somente a família sozinha não vai conseguir tratar esse indivíduo que está passando por essa situação. Monta-se uma equipe multidisciplinar, psicólogos, nutricionistas, para quê? Para tentar buscar a saúde daquele indivíduo, que acabou que, de alguma forma, prejudicando a sua saúde através de algum distúrbio alimentar desse aí que eu falei para vocês. Tá certo? Então, monta-se uma equipe multidisciplinar para tentar fazer com que esse indivíduo leve uma rotina normal, tenha uma alimentação equilibrada, tenha uma alimentação adequada, tenha o seu convívio social resgatado, tá certo? Por último, galerinha, eu coloquei aqui uma questão do Enem 2019 que fala justamente dessa questão de padrões corporais de distúrbios alimentares, tá certo? No Brasil, a disseminação de uma expectativa de corpo com base estética da magreza é bastante grande e apresenta uma enorme repercussão. Em pesquisa realizada na cidade de São Paulo, aparecem percentuais de 90% entre mulheres pesquisadas dizem preocupada com seu peso corporal, sendo que 95% se sentem insatisfeitas com o seu próprio corpo. A preocupação excessiva com o peso corporal pode provocar o desenvolvimento de distúrbios associados diretamente à imagem do corpo, tais como anorexia e bulimia. Tem preocupação com o corpo? Tem. Ortorexia e vigorexia. Ortorexia fala muito em relação à ingestão de alimentos, não tem essa preocupação muito com o corpo. Vigorexia, sim, fala daquela distorção da imagem. Ansiedade e depressão tem a ver com os transtornos psicológicos, que podem ser ocasionados através de um distúrbio alimentar. Sobrepeso, em relação ao corpo. Fobia social, em relação aí a social, como o cara socializa. Sedentarismo é uma condição do indivíduo que da não prática de exercícios físicos. Obesidade é o resultado desse sedentarismo. Então, a resposta dessa questão aqui que fala de peso corporal pode provocar o desenvolvimento de distúrbios associados diretamente à imagem do corpo, tais como a resposta é a letra A, anorexia e bulimia.
Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido, que vocês saibam diferenciar os distúrbios alimentares e até a nossa próxima aula. Vamos para cima!